Então vamos nós. Qual é a ideia de a gente organizar os elementos em classes? Só relembrando, e aí vocês vão ter paciência, porque eu vou rever tudo que a gente viu lá. Assim, um pouco mais do que semestre passado. O nosso objetivo semestre passado era agrupar os elementos que são afins dentro de uma mesma entidade. Uma coisa que a gente usou muito foi a classe ponto. O que é que um ponto na tela tinha? Um ponto tinha duas coordenadas, um x e um y. Então, todas as vezes que a gente pensava num ponto, a gente pensava em x e y. E a gente deu para a classe, né? A gente chamava as classes como pacotes, de forma assim grosseira. Pacote em programação, ela tem um outro significado, mas a gente usou pacote como uma forma de dizer assim, é um agrupamento, é uma sacola. Então, para esse grupo de dados chamado ponto, eu consigo abrir essa sacola e de dentro desse ponto tirar um x e tirar um y. Então, por exemplo, se eu tivesse uma classe chamada pessoa, o que é que a minha pessoa poderia ter? Um nome, uma idade, um peso, altura, sexo. Então, todos esses dados, eles são agrupados dentro da entidade pessoa. Se eu tivesse um gato, o que é que o meu gato teria? Qual palha que sugira para mim? O gato vai ter uma posição? Não. O gato vai ter... It's alive. O gato pode estar vivo ou morto. Comecemos assim, né? Talvez o gato esteja vivo, talvez o gato esteja morto. Se ele estiver vivo, o gato terá uma quantidade certa de vidas. Por exemplo, o gato começa com 7 vidas, e quanto mais eu mato ele, mais próximo da morte ele fica. Ok? O gato pode ter um nome, né? Mesmo que todos para mim sejam Xaninha, 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 no geral os nomes são diferentes. E por aí a gente poderia agrupar os dados do meu gato. Então, passo 1. Uma classe, ela é um molde que agrupa dados que são afins. Essa é a primeira coisa. Por que a gente diz que a classe é um molde? Só existe um gato no mundo? Não. Ok? Mas, para o meu problema, e aí a gente vai lembrar de novo que é a abstração. Para o meu problema, o gato é isso. O que é uma abstração? A abstração são os detalhes que são relevantes para que eu resolva o meu problema. Por exemplo, se um carro atropelar o teu gato na rua, você não vai querer saber se tinha arranhões, se não tinha arranhões, qual era a marca, você quer a placa para poder chegar lá e dar os parabéns, não. E avisar para a polícia, alguma coisa do tipo. Então, assim, o que é relevante, por exemplo, nessa caneca, para a gente aqui? Se você quisesse, se o teu objetivo fosse demarcar, você tem várias canecas que estão juntas lá na Copa e você quer demarcar qual é a caneca de cada professor. Você tem que fazer isso de uma forma descritiva. Quais seriam os atributos relevantes para essa caneca? Cor seria o primeiro. Material, se é de plástico, se é de cerâmica. Formato, não sei como é que... Se tem asa ou se não tem asa, na verdade. Não sei. Se tem algum desenho específico ou não tem desenho. Talvez você quisesse dizer a capacidade da caneca. A caneca de 300 ml, 400 ml. Então, com base nesses dados, você é capaz de dizer que a caneca é de alguém. Então, esses dados representam a caneca. Será que seria relevante eu verificar quantos arranhões tem na caneca? Ou se a parte de baixo tem muitos risquinhos ou não? Isso não é relevante. Um carro que você está fazendo um cadastro do carro para o estacionamento, o que é relevante? Tamanho do carro, cor do carro, placa do carro. Confere? Mas se por acaso o cadastro de dados é para a seguradora, aí cada arranhãozinho vai ser relevante. Se o pneu é careca, se o pneu não é careca. Concorda, sim ou não? Porque cada problema exige uma abstração, ou seja, uma compreensão de quais dados são relevantes para o meu problema. Ok? Essa mesa... se eu estiver cadastrando nessa mesa para o inventário da UFC, ela vai ter um nível de detalhamento.
se eu estiver cadastrando essa mesa para um software 3D, vai ter um nível de detalhamento completamente diferente. Ok? Então, esse é o foco da abstração. Para o meu problema, quais dados, quais ações são necessárias. Então, se o meu jogo era só, se você está cadastrando gatos apenas para o jogo de matá-los até que todos morram, isso é suficiente. Ok? Mas se você está num pet shop, você precisaria. Isso aqui não faz sentido, né? Você não vai cadastrar um gato morto num pet shop. Mas se você tivesse, se fosse um plano funerário, sim, mas para um pet shop precisaria de quais dados? Por exemplo, a data das vacinas, quais vacinas que ele tomou, a lista dos procedimentos que ele fez, a raça do gato, a idade do gato. Para o pet shop, tudo isso é relevante, sim ou não? Sim, então vamos lembrar, a abstração ela está profundamente relacionada com o problema trabalhado. Ela não é uma coisa... E por que aqui tem gatos que eu coloco idade, e gatos que eu não coloco idade? Ué, porque a abstração, o teu problema pede um nível de detalhamento. Ok? Então essa é a primeira coisa. Vamos voltar aqui para o ponto. Então, tendo... como é que a gente descreve o estado? E agora a gente vai separar... vai colocar isso aqui como estado. Os atributos, ou seja, as variáveis que se relacionam com a minha classe, elas descrevem o estado da minha entidade. Então, por exemplo, eu posso ter um ponto no X, seja P1, um ponto na posição 1 e 2. Então, qual é o estado do meu ponto? O meu ponto está no x igual a 1 e no y igual a 2. Qual é o estado desse outro ponto? Seja P2, new ponto 1 e 2. Ok. São o mesmo ponto, sim ou não? Não, são pontos diferentes que estão na mesma posição. São o mesmo, vou melhorar a minha pergunta. Minha pergunta ficou cebosa. A pergunta ruim, resposta ruim. São o mesmo objeto? Não. Por coincidência, o estado deles está igual? Sim. Sim, o estado é o valor das variáveis. O estado é assumido pelo valor das variáveis. O estado desse daqui é o quê? Ele está com x igual a 1 e y igual a 2, e esse daqui está com x igual a 1 e y igual a 2. Se eu fosse perguntar se esses pontos estão no mesmo lugar, a resposta seria sim. Mas eles são o mesmo objeto? Não. Só relembrando, qual é a palavra mágica que me cria um ponto? Sim, salabim, abracadabra ou nil? Abracadabra, perfeito. Então, toda vez que você encontrar esse nil aqui, significa que eu estou criando um objeto. Então, como eu tenho duas vezes o nil, eu tenho quantos objetos? 2 objetos. Vou fazer agora algo diferente. O que é que a gente tem aqui? A gente continua tendo 2 objetos? Não. Lembra, quem é que cria o objeto? É o nil. Você tem quantos nils? 1. Se você tem um nil, você criou quantos objetos? Um objeto. Esse objeto que você criou aqui, você salvou ele em qual referência? Em qual lugar? Em P1, lembra? A variável é um lugar. Eu venho insistindo nisso. É um lugar onde a gente guarda algo. No caso, P1 é o lugar onde eu guardei esse ponto que eu acabei de criar. Eu guardei ele em P1. Eu criei com nil e guardei em P1. E aí eu peguei o que estava em P1 e guardei em P2. Agora, P1 e P2 olham para o mesmo valor. P1 e P2 guardam o mesmo valor. Guardam o mesmo objeto. Se eu perguntasse, P1.x seria o quê? O x de P1 e o y de P1 e o x de P2 e o y de P2. Se eu perguntasse, P1 é o mesmo objeto que P2? Sim.
O mesmo objeto que eu criei com esse new, eu guardei, eu referenciei aqui e aqui. Então, os dois, eles olham para o mesmo lugar, eles referenciam o mesmo lugar. Então, é como se você tivesse um único elemento e dois locais da memória que olham para esse elemento. Então, você perguntaria, ei, P1 olha para o mesmo lugar que P2? Sim, eles olham para o mesmo objeto que eu criei. Tudo bem? Beleza. Então, eu crio através do new e eu só crio através do new. Sem new, não tem criação. Ok? Ponto pacífico, que não é abracadabra nem simsalabim, como é que a gente cria? New. Ok. Para criar, existe um processo de construção da entidade. Essa construção do bloco de dados, ele não é simplesmente colocar os valores em algum lugar, mas ele é um processo, né? Um processo de construção. Por exemplo, nesse caso, eu estou colocando o valor que eu atribuí na primeira casinha no X, o segundo valor eu estou colocando no Y, o X eu estou colocando aqui nesse atributo, e o Y eu estou colocando nesse outro atributo aqui. E aí eu também vou rodar o código que diz console.log, estou criando o ponto. Vocês viram como é que a gente faz aquele método de composição de string via operador de substituição? Sim. Na segunda. Que é, por exemplo, quer fazer assim, faz aqui, coloca o X, vocês viram aqui, e assim. Não, porque o normal seria assim, ó, estou criando ponto, aí mais X, né, assim, o normal. Sim. Ok? Existe uma outra forma de fazer isso, que é do JavaScript, mas que a gente não usava, mas vou aproveitar e mostrar assim, que é via string de substituição. A primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar uma crase para ele saber que você está invocando uma substituição. Então não é mais aspa dupla agora, é crase. E aí com a crase você pode colocar Você pode colocar o cifrão e a variável assim, ó. Entendeu? O cifrão abre as chaves e a variável. Para não ter que colocar aquele monte de maisinho. Então, esse cifrão X vai ser substituído pelo X e esse cifrão Y vai ser substituído pelo Y. Ao invés de ter que ficar mais, você coloca só isso daí. Lembra, não pode ser entre aspas dupla, porque senão vai aparecer esse texto do jeito que você escreveu. Tem que ser entre crases. Tá? Então, vamos criar um ponto aqui. Seja P1 recebe new ponto. P1 é uma variável do tipo ponto e vai armazenar esse ponto. Na hora que você der o new vai rodar, vai executar o construtor. O construtor ele não é uma coisa que você chama separado ou chama na hora que quer. O construtor é executado apenas e unicamente e automaticamente quando você cria o ponto. Criou o ponto, criou o gato, criou qualquer coisa, ele roda o construtor. E o construtor pode ser qualquer código, qualquer parâmetro. Entende? Em termos de código e parâmetro, ele é um método normal, uma função normal. Por que ele é diferente dos outros? Porque nos outros você chama ele quando quiser. Esse daqui você não chama quando quiser. Ele é chamado apenas uma única vez e automaticamente, quando a gente faz o abre-te sésamo, abracadabra, simsalabim. Tudo bem? Então, quando a gente rodar esse código aqui, o que é que ele vai aparecer para mim? Estou criando o ponto 10 e 20. Então, vamos rodar apertando o botãozinho. Pinga! Uft! Estou criando o ponto 10 e 20. Se eu fizer isso daqui, seja P2 ponto recebe P1, a mensagem vai aparecer de novo? Sim ou não? Acho que não, porque são um objeto. O construtor só aparece quando a gente... E aí, povo lá do fundão que tá jogando as roupinhas de vestir menina, que eu tô vendo aqui.
aparecer mensagem de novo, sim ou não? Vai, né? Muito bem, tá prestando atenção não, carniça. Vai não, filho de Deus, menino meu. Porque o construtor ele só é invocado pelo nil, só tem um nil. Então o construtor só vai rodar uma única vez. Essa mensagem só vai aparecer uma única vez. Então isso aqui não vai rodar o construtor de novo. Seja P3, recebe P1 ou P2. Isso não roda o construtor de novo. Só cria novos atalhos, novos codinomes, novos aliases para o mesmo objeto. Então agora eu tenho 3 entradas na tabela de variáveis que olham para o mesmo bloco de memória, para o mesmo objeto. Professor, não acredito, porque o senhor é um mentiroso. Rode para eu ver, porque eu só acredito se eu rodar. Pronto, vou rodar. Rodei sua cabeça aqui. Beleza. Aí se eu colocar mais de um nil, é claro que aí eu vou ter mais de uma mensagem. Então vamos colocar mais de um nil. Nil.3040, se eu rodar aqui, pinga! Então eu estou criando o 1020, estou criando o 3040. Tudo bem? Tá claro? Construtor é um método diferente dos outros, por quê? Me respondam aí. Exatamente, ele é invocado apenas e unicamente, indiretamente, através da criação dos objetos. Então, a classe, ela é um molde. Através dela, eu crio vários objetos e os meus objetos têm estados. O que é o estado? É o valor das variáveis. Esse é o ponto número 1, tá? Vamos para o ponto número 2. Existem métodos, e os métodos podem ser invocados explicitamente em qualquer tempo da vida da variável. Então, se os atributos são o meu estado, os métodos, eles definem o meu comportamento, ou seja, o que é que o meu ponto faz? Ok? O que é que o meu ponto faz? Quais são as habilidades dele? Se eu tivesse como um gato, adoro gatos, uma classe gato, meu gato vai ter um nome só. Obrigado. O Copilot está sabendo até o que eu vou fazer já. Está te ouvindo. O Copilot está me ouvindo. Meu gato tem um nome. E o meu construtor cria um nome para o gato. E aí o meu gato tem um método miar. O que é que o método miar faz? Nome está miando. Ok? Então, vamos separar. Isso aqui é um método, mas eu só chamo na hora que crio o gato. Isso aqui é o miar, que eu posso chamar em qualquer momento da vida do meu gato. Então, vamos lá. Vamos criar um gatinho. Deixa eu comentar isso daqui. Então, vamos criar um gatinho. Quem tem um gatinho aqui? Seja... Gatinho. Hã? Bento. O Bento. Vamos criar o Bento aqui. O Bento é um gato e eu vou criar ele como um novo gato. E o Bento está com fome. Quando o Bento está com fome, o Bento mia. Então, vamos colocar o Bento para miar. Bento.miar. Vocês percebam que eu não invoquei o construtor diretamente, mas ele foi invocado. Eu vou colocar aqui uma mensagem só por diversão. Console.log. O que é que eu vou escrever? Copilot. Estou criando o gato. Beleza. Criei o Bento. E agora eu vou botar o Bento para miar, porque o Bento quer comer. O que é que o Bento gosta de comer? Ração. É aquela ração Whiskas. Não, é a ração do... Hã? Bento é chique. Bento está... E o atum tem que ser fresco, né? Fresco, gostoso. Ok? Bento está miando. Então a gente tem a diferença entre um método comum e um construtor. Ok. Então vamos... Não vou matar o Bento, prometo. Vamos... Uma coisa que o Bento gosta. Acariciar. E acariciar recebe o nível do carinho. Recebe... a intensidade da força. A força com que eu vou fazer carinho no Bento. A força é um número. Se
eu fizer muito fraco, se força for menor do que um número mágico aqui, 10, vento está ronronando. Mas, se a força for menor do que 20, aí ele começa a miar. Mas se for muito forte, ele rosna. E se for mais forte ainda, não vou matar o vento não. E se for mais forte ainda, ele foge. O vento está fugindo, bufando. Gato não bufa. O vento está fugindo. Ok? Então eu vou fazer carinho no Bento. Eu chamei o Bento começa a falar, Bento, meu lindo, vem cá, vem. O tio Davi vai fazer um carinhozinho em você. Aí ele começa. Bento, vou aumentar o carinho, aí faz com mais força. Aí ele começa, miau, Bento, meu lindo, vem cá. Aí ele, né? Vem cá, Bento. Aí o Bento foge. Tudo bem? Aí o Bento vai dizer, mamãe, o tio Davi não sabe brincar. Ok? Então, isso é um método sem parâmetros e sem retorno, porque ele não devolve nada, e ele faz, mas não devolve. Isso é um método com parâmetros, mas o meu método tem retorno? Não, ele não devolve nada. Void. E eu poderia, por exemplo, se quisesse, colocar um método que retorna alguma coisa. Exemplos, string, depois a gente vai entender melhor isso. Get nome, quero saber o nome do Bento. Então, o meu método, desculpa, assim, né? Get nome retorna uma string. Se eu quiser saber o nome do Bento, eu vou retornar o nome dele. Então, a minha função agora não recebe nada, mas devolve algo. E eu poderia perguntar, meu Deus, como é o nome dele mesmo? Bento.getNome, o que é que vai me devolver? Bento. Tudo bem, vamos botar o Bento para fugir de novo. Eu consigo matar o Bento? Não, pode ser. Não, ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele fugiu. Fugiu, o Bento fugiu, não gostou de mim não. Tudo bem? Aí eu poderia, o return, ele me dá a opção de concatenar isso com outras coisas. Então, por exemplo, se eu dou aqui um console.log, eu vou pegar o valor que ele me devolve, na verdade, console.log, e aí, tá aqui. Só para a gente lembrar, lembra do de substituição? Como é que funciona? Bota um cifrão, bota chave, não é assim? Pronto. Bento, eu te amo. Volta para mim. Entendeu? Tá vendo? Pronto. Aí o Bento volta. Eu dou Whiskas Prêmio, Saboatom para ele. Então pronto, pessoal, por hoje foi isso. Só para a gente relembrar, tá? Objetos, tipos, tá? Tudo bem? E aí nós vamos para a nossa chamada. E você que está em casa e não veio, se você quiser trazer seu gato para a próxima aula,